Oi, gente. Esse aqui é o segundo vídeo da aula 12 de Fundamentos da Matemática 2. A gente está estudando a imagem inversa de um conjunto por uma função, né? Então a gente parou nesse exemplo aqui, ó. Então o g é a função x², tá? Domínio contra domínio igual ao conjunto dos números reais, tá? O gráfico da função está aqui, tá? Note que se eu olhar todos os pontos, ele vai ter a abscissa maior ou igual a zero, né? Claro, né? Porque x² nunca vai ser um número negativo, né? Então a imagem dessa função é só os números reais não negativos, tá? Só uma observação aí. Bom, primeiro exemplo, o item A aqui, ó, bem tranquilo, né? É calcular o zero dessa função, tá? Então queremos calcular a imagem inversa do conjunto que só contém o número zero. Então isso é calcular o conjunto formado por todos os x reais, né, para os quais g de x pertence a esse conjunto. Ou seja, é o conjunto de todos os números reais x para os quais obrigatoriamente g de x tem que ser igual a zero. Então nós queremos todos os números reais x que satisfazem a igualdade x² igual a zero. Claramente aqui só tem o número zero que satisfaz essa igualdade, né? Bom, vou fazer mais um passo aqui, ó. São todos os números reais x, x² igual a zero. Isso aqui só tem uma solução, né? Que é o zero. Portanto, esse conjunto aqui só tem um elemento que é o próprio zero, né? Olhando para o gráfico é óbvio isso, né? O único ponto de ordenada zero é esse ponto e a abscissa dele é zero também, né? Então é a origem, né? Note que g de zero é igual a zero e zero é o único ponto que satisfaz isso, né? Agora vamos pegar um outro conjunto que só tem um elemento, ó. Agora o conjunto contém o número 4. Se a gente olhar aqui, ó, na reta que passa pela a reta y igual a 4, né? Ela vai cruzar o gráfico da função nesses dois pontos, ó. Então esses dois pontos aqui são de ordenadas iguais a zero. Então, se olhar as abscissas desses pontos, ó, nós vamos encontrar justamente aqui, ó, o menos 2 e o 2, né? Note que menos 2 ao quadrado é 4 e 2 ao quadrado também é 4, tá? Então esses dois pontos aqui, ó, dois números, né, menos 2 e 2, vão formar a imagem inversa do conjunto que contém o número 4. Agora vamos provar isso. Então a gente quer calcular a imagem inversa por g desse conjunto aqui, ó. Por definição, isso é encontrar o conjunto formado por todos os números reais x para os quais g de x pertence ao conjunto. Pertence a esse conjunto aqui, né? Como esse conjunto só tem o número 4, obrigatoriamente nós queremos então encontrar os x, né, para os quais g de x é igual a 4. Como g de x, por definição, é x², nós queremos aqueles números reais que satisfazem a equação x² é igual a 4. Essa aqui é equivalente a uma equação do segundo grau, né? Então vai ter no máximo duas raízes reais. E é fácil encontrar aqui, né? É menos 2 ou 2, né? Então, porque o menos 2² é 4 e 2² é 4. Como a gente sabe, só tem duas raízes, né? No máximo duas raízes reais. E como já encontramos as duas, são só essas duas, né? Então esse conjunto, então, ele é formado apenas pelos números menos 2 e 2. Mais um exemplo aqui, agora um pouquinho mais elaborado ainda. A gente quer calcular a imagem inversa do intervalo fechado 1, 4.
Se a gente procurar agora, então, os pontos de abscissa que estão entre -1 e 4, né, a gente vai olhar essa faixa aqui, né? Ó. Essa faixa aqui. Você vai ver que nós vamos pegar duas, entre aspas, pedaços, né, do gráfico, né? Ó, os pontos de ordenada 1, 4 é esse pedaço aqui e esse aqui, né? É só confirmar ali 1, 4, isso. Aí esses pontos lá da esquerda aqui, ó, que eu pintei do lado esquerdo. Se você olhar as abscissas, né? Vai dar esse intervalo -2, 1. E do lado direito, ó, as abscissas vai formar um intervalo 1, 2. Tá? Então vamos lá. Vamos provar isso. A gente quer a imagem inversa do intervalo fechado 1, 4. É mais fácil olhando no gráfico do que provando aqui nas contas, tá? Vocês vão ver, porque a gente vai ter que usar até umas propriedades aí de módulo. Então, ó, por definição, essa imagem inversa, né, é o conjunto formado por todos os números reais x, para os quais g de x pertence ao intervalo 1, 4. Só que g de x pertence ao intervalo 1, 4 significa que g de x ele é maior ou igual a 1 e menor ou igual a 4. Continuando, então, esse aqui é o intervalo, o conjunto. G de x é x ao quadrado, né? Então a gente quer que x ao quadrado seja maior ou igual a 1 e tem que ser menor ou igual a 4. Só que isso aqui a gente vai ter que quebrar, acho, para ficar em duas desigualdades, tá? Que na verdade são duas. Tá? Note que essas duas desigualdades ao mesmo tempo, essa aqui é a mesma coisa, né? Por que eu fiz isso? Porque a gente vai ter análise e tem que tomar cuidado, tá? Ó, primeira coisa, o que significa... Vamos fazer mais um passo aqui. Porque aqui, ó, a gente vai ter que extrair a raiz, né? Aí na desigualdade, quando a gente extrai a raiz, continua valendo igualdade. Então, ó, raiz quadrada de x ao quadrado não é x. Raiz quadrada de 1 é 1, beleza. Agora raiz quadrada de x ao quadrado não é x, é módulo de x, tá? Porque se eu não colocar o módulo, fica parecendo que o x só pode ser menor ou igual a 1. Mas isso é falso. Por exemplo, aqui se o x for... Não, tá errado aqui, né? Eu inverti. Por isso que tô confundindo aqui. Maior ou igual a 1, isso. Só que, por exemplo, se o x for -1, ele satisfaz a desigualdade, né? Essa desigualdade aqui, ó. E não satisfaz essa. Se o x for -2, satisfaz a desigualdade de cima e não satisfaz de baixo. Então, essas desigualdades não são equivalentes. Para continuar valendo... essa tem que colocar o módulo, tá? Raiz quadrada de um número ao quadrado, se você não conhece esse número, é um módulo do número, tá? Então isso aqui vai ficar módulo de x maior ou igual a 1. E essa equação aqui, ó, mesma coisa. Vai ficar raiz quadrada de x quadrado, módulo de x, raiz quadrada de 4, 2. Tá? Cuidado que são desigualdades, tá? Não são igualdades. Não é só dizer que x é mais ou menos 1. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Não é, por exemplo, x é maior ou igual que mais ou menos 1. Não é isso. Ok? Aí,
A gente tem que analisar essas duas desigualdades. Essa amarela aí, essa desigualdade aqui é mais complicada que a azul. A azul é mais tranquila. Essa amarela é meio contraintuitiva, ó. O que significa dizer que módulo de um número é maior ou igual ou maior, simplesmente, tá? Que um certo A. Isso aqui, ó, é equivalente a dizer que T é maior ou igual a A, ou T é menor ou igual a menos A. Que aquele caso, se o T é menor ou igual a menos A, quando eu passo o módulo, ele fica maior ou igual a A, né? E a outra desigualdade, menor ou igual, aí é mais intuitiva. Isso aqui significa dizer, né, que o T está entre menos A e A. Ok? Então, resolvendo aqui, da primeira, módulo de x maior que 1, nós obtemos que... Eu vou até pôr entre parênteses aqui, tá? X ele é menor ou igual a menos 1, ou x é maior ou igual a 1. E da segunda aqui, nós obtemos que o x está entre menos 2 e 2. Então, ó, tem que ocorrer ambas as coisas, né? Deixa eu apagar, ficou meio apertado ali, né? Vou um pouco mais para a esquerda aqui, ó. Então, isso aqui é constituído. Então, esse é o conjunto de todos os x reais, tais que x é menor ou igual a menos 1, ou, tá? Cuidado com os conectivos ali. X é maior ou igual a 1 e o x é maior ou igual a menos 2 e ele é menor ou igual a 2. Tá? Agora, tem uma conjunção aqui, tá? Então, se o x está nesse conjunto, tem que se fazer as duas coisas. E no primeiro aqui, nós temos uma disjunção, tá? Note, se o x for menor ou igual a menos 1, ele não pode ser ilimitado inferiormente, porque essa condição nos diz que ele só pode ir até o menos 2. Então, se o x é menor ou igual a menos 1, ele tem que ser maior ou igual a menos 2. Tá? Agora a segunda aqui, ó. Ou, se o x é maior ou igual a 1, ele não pode passar do 2. Então, o x pode ser maior ou igual a 1 e tem que ser menor ou igual a 2. Traduzindo em termos de intervalos, ó, isso aqui significa que o x pertence ao intervalo menos 2, menos 1, ou x pertence ao intervalo 1, 2. Né? Como tem esse ou aí, ó, na verdade o que tem aqui é a união desses dois intervalos. Esse aqui é o intervalo menos 2, menos 1, unido com o intervalo 1, 2. Tá? Ó, então coincidiu com a resposta aqui, ó. Não, coincidiu não, né? Faltou redigitação aqui, é menos 1 aqui, né? É o menos 2, menos 1, união 1, 2, tá? Entender aqui, ó, calcular agora a imagem inversa de um número negativo. Vocês lembrarem, né? No início do exercício aqui, eu falei, né? Ó, a imagem, essa função, né? Não tem nenhum número negativo. Então não tem nenhum número negativo, que quando a gente calcula g dá menos 1, né? Cuidado, não estou calculando g de menos 1 aqui. Eu quero encontrar os x tais que quando eu calculo a g dá menos 1. Só que como a g é x², né? X² é sempre o número
maior ou igual a zero. Então não existe nenhum x no domínio que, quando eu calculo a g nesse x, dê menos 1. Então essa imagem inversa será vazia, tá? Isso vale para qualquer conjunto que consista apenas de números negativos, tá? Então, ó, se eu quero calcular então a imagem inversa desse conjunto aqui, por definição, esse aqui é o conjunto de todos os números reais para os quais g de x pertence ao conjunto que só contém o número menos 1. Isto é, a gente quer todos os números reais para os quais x ao quadrado é igual a menos 1, né? Bom, já g de x é igual a menos 1. Só que se o g de x é igual a menos 1, isso significa que x ao quadrado é igual a menos 1. Mas não tem nenhum x que satisfaça isso, né? Porque qualquer número real, quando a gente faz ele ao quadrado, se esse número for negativo, x ao quadrado é positivo. Se o número for do zero, zero ao quadrado é zero. Se o número for positivo, ele ao quadrado é positivo ainda. Então não tem nenhum número real que satisfaça essa igualdade, portanto esse conjunto é vazio. Ok? Então, gente, ó, agora a gente vai provar aí alguns teoremas. Aí eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Esse aqui já está com 16 minutos, aí fica meio que separado a parte dos exemplos da parte da demonstração de teoremas, tá? Até o próximo vídeo, então.